Solidários e solidárias, agroecológicos e agroecológicas, estamos diante de mais um Vozes Livres. Eu, Guilherme Prado, com a companhia de Adriane Eiso aqui, uma militante muito ativa da nossa Baixada Santista, mas também com pautas globais, para falar de uma pauta que é necessariamente global, planetária, importante para a gente discutir um momento político, um momento histórico, quem sabe até o nível de saúde mental das nossas cabeças, a violência das nossas sociedades. Maconha, solução, problema. Já vou começar, Adri, você pode se apresentar, mas já fala pra gente, maconha ou cannabis? Eu gosto de falar maconha. Na verdade, se a gente for pegar qual que é o significado das palavras, né? Maconha vem de uma língua de origem angolana e cannabis vem do grego. Então a gente já sabe o porquê que a palavra maconha é demonizada culturalmente e a cannabis não. Né? Então eu sempre vou falar maconha. Não sabia. Não gosto muito de falar cannabis, justamente porque uma parte das pessoas que fazem uma narrativa de que cannabis medicinal é boa e maconha não, e isso acaba trazendo diversos problemas para a sociedade. Prazer, meu nome é Adriane. Eu sou, pé na porta primeiro. Pé na porta primeiro. Eu sou advogada popular, antiproibicionista, feminista e antirracista, e faço parte do coletivo da Marcha da Maconha aqui da Baixada Santista. Maneiro demais, Adri, ter você aqui. A gente já se conhece de algum tempo. Mas é bom a gente trazer essa discussão, porque às vezes, ela é colocada de uma forma não estrutural, né? A maconha ela tem vários aspectos, né? A cannabis. Como que você classificaria? O que é a maconha? Qual a importância dela? Maconha é uma planta que tem diversas funções culturais, medicinais, terapêuticas e industriais, né? E que está no meio da sociedade, no meio da humanidade, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Então, há mais de aproximadamente 5.000 anos, né? Infelizmente, a gente faz parte de uma época da sociedade, uma pequena época, que no momento é proibida e criminalizada por diversos fatores, né? Mas a gente sabe que tanto a maconha como as drogas, enfim, em geral, sempre fez parte da cultura humana, né? Então... Aqui no Brasil, que origens a gente tem? Ela veio aqui no Brasil através tanto das caravelas portuguesas, com cânhamo, né, que é a fibra da maconha, veio nas cordas e nas velas das caravelas portuguesas. E também tem relatos e estudos que elas vieram com os povos escravizados, né? Veio da África para o consumo cultural, ritualístico e etc. Aqui no Brasil, especificamente, o que ocorreu? Houve uma série de criminalização da cultura negra, né? Da cultura dos povos que foram escravizados. E não foi diferente com a maconha. A gente tem relatos de uma lei municipal, a Lei Pito do Pão, que foi feita no Rio de Janeiro, de 1830, no qual a maconha foi proibida de ser usada, mas antes disso ela era comercializada nos boticários, nas farmácias, né? E o mais interessante é que, como é que ela foi proibida, né? Tá até na lei escrito especificamente que a pena para o uso dessa erva, dessa substância, para quem vendia, né, que eram os boticários, os farmacêuticos da época, era uma pena de multa. E para quem consumia, que eram as pessoas escravizadas e que estavam escrito na lei, que era os escravos, era uma pena de prisão. E foi aí que começou a ser demonizada o uso da erva. Então já as raízes racistas da proibição já estão por aí. Já começa aí. Mas você acha que é uma parada pura e simplesmente são pessoas negras usando, ou porque também tem a ver com fica improdutivo, entendeu? Não trabalha direito. Na real, quem é que trabalhava na época? Entendeu? A população negra na época não tinha, era um objeto de mercadoria, né, no período da escravidão, né? Então,
não tinha direito de cultuar a sua cultura, não tinha direito de descansar, não tinha direito de relaxar. Então, envolve muito essas questões, né? Usavam muito a narrativa de que a maconha fazia você ficar preguiçoso, de não querer trabalhar, de ficar improdutivo, como um argumento para criminalizar a planta, o que não é verdade, e eu posso comprovar. Você está bem produtiva e consumindo. Não, é legal trazer esse aspecto, porque parece que a gente está vendo cada vez mais uma divisão na discussão, né? Existe uma militância, digamos assim, de última hora, agora, depois de que a ciência branca, principalmente, já começa a reconhecer os avanços medicinais da planta. Então isso tem gente de última hora, até do campo conservador, militando por uma suposta legalização por ser medicinal. Que é dito progressista. Tem gente que usa até a narrativa, não, cannabis medicinal pode, mas maconha não. Ou então só o CBD, que é um composto da maconha, pode ser usado como medicamento e THC não. E já foi comprovado que isso não é verdade, né? Tanto a substância THC como o CBD são substâncias que podem ter efeitos medicinais de cura. E eu sou paciente também, eu faço uso do óleo de maconha para cura de ansiedade e tá tudo certo, assim. E tem diferença entre... Porque é uma segmentação, né? Tem diferença entre a recreação e a cura e o lazer? Tem, mas isso eu acho que também é muito fruto da sociedade que a gente está, Não, né? É um assunto que é debatido muito entre os militantes antiproibicionistas, né, na verdade, porque o que é a recreação? Né? Não é um modo de saúde mental? Você fica doente sem lazer também, né? Do coletivo? Inclusive, eu estou estudando isso. Eu vou começar a estudar isso, né? Eu quero estudar sobre culturas periféricas, né? E como a cultura periférica, especificamente o hip hop, pode ser uma ferramenta de saúde coletiva para a população negra e a população periférica. E o uso da maconha recreativa, que eles falam, também pode ser considerado um uso terapêutico de bem-estar entre as pessoas, para as pessoas se socializarem. Tem gente que já acredita e defende essa questão. Óbvio, né, que tudo que é inalado, o modo que a maconha é consumida pode trazer um mínimo de riscos para a saúde, né, como a combustão do papel da seda e afins, mas a gente sabe que a planta ela tem diversas modalidades de uso e consumo, né? Então, hoje em dia, não há relatos de pessoas que morrem de overdose de maconha, não existe. Né? Mas, ao contrário, quantas são as pessoas que morrem por conta da proibição da maconha? Já quero voltar nessa questão da violência, mas queria perguntar antes, como que se dá no movimento essa parada das correntes? Imagino que tenha discussão, né, interna. Alguns devem querer expandir mais o debate, outros querem ficar só na questão medicinal. Tem muitas pessoas que elas já estão vendidas pelo mercado, né? Para o mercado, para o capital, não é interessante descriminalizar o uso das drogas, né? Quem impôs essa guerra às drogas para o mundo foi os Estados Unidos, através do discurso do Nixon, na década de 70, tudo. Sim. Mas os Estados Unidos também é que mais possui patente referente à maconha. E quem mais consome também. E que mais consome, que mais lucra com a proibição através de vendas de armas e afins. Mas existe sim pessoas que estão atendendo esse interesse do mercado. Saquei. Né, que chegam, já fazem... A gente teve uma série de problemas em relação à regulamentação por parte da Anvisa, que a Anvisa autorizou, depois deu para trás, depois proibiu, né, a importação por conta dessas ações publicitárias de pessoas que chegaram agora para querer lucrar com isso, né, não estão no movimento desde o começo, não conhece o movimento, e começou a disparar campanhas publicitárias ajudando as pessoas a consumirem a maconha de forma legal. Eu tenho até uma pergunta para ti, numa coisa que eu acho que é simbólica disso que você está falando. Por exemplo, o Márcio França, aqui na Baixada Santista, é um cara que já se colocou
contra câmeras no aparato policial, né? Que os policiais não pudessem ser monitorados por câmera. E o filho dele é o grande agora, parece, né? Defensor da questão da cannabis, principalmente do ponto de vista medicinal. É um símbolo disso que você está falando? É complicado. Oportunismo que a gente Também tá falando? envolve muita questão de lobby com a indústria farmacêutica. Por que ele quer regularizar a maconha no SUS? Vai comprar da onde? Como é que vai regularizar? Então tem uma briga também dos meios de regulamentação da maconha e do medicamento à base da maconha. O projeto de lei que está agora tramitando já há um tempo na Câmara tem vários aspectos que dentro da militância tem gente que é contra e tem gente que é a favor desse projeto de lei. Pessoas que falam que é a favor. De qualquer modo, é um passo para frente, vamos regularizar de algum meio. Pessoas que é contra. Isso dificulta, isso não vai mudar o cenário do Brasil, né? Isso regulamenta a indústria. Vai aparelhar. Vai aparelhar. Eles colocam limitações absurdas que talvez algumas pequenas associações não conseguiriam entrar por essa lei e regulamentar o plantio da maconha por essa lei. Entendeu? Essa é uma pergunta. Você acha que a produção vai ficar concentrada e a distribuição também, pelo que você está dizendo? A disputa de narrativa está acontecendo agora por conta disso, né? Quem é do movimento antiproibicionista há um tempo, a gente defende, né, o plantio da maconha até para a agricultura familiar. A gente não quer que a maconha seja mais um produto do capital, né? E aí tem pessoas que defendem a plantação livre no quintal, quantos pés você quiser, tal. E tem gente que defende o controle estatal, né? Então, é um debate longo. E isso não é muito diferente de outros vários camadas da sociedade, né? Por exemplo, a gente tem questão de cosméticos, né? O Estado tem uma visão ultraconservadora, então ele é ultra emperrado para poder fazer com que produtores pequenos, artesanais de cosméticos possam fazer. É a mesma coisa que está acontecendo com a maconha, então? Sim. Vão deixar para os laboratórios, os clubes, as associações podem ficar Não restritos. queremos deixar, esperamos que não, mas sim, pode ser que isso aconteça. Se a gente for na narrativa da maconha medicinal, por exemplo, a agricultura familiar não vai conseguir plantar a maconha porque exige uma série de regulamentações para tu fazer, por exemplo, uma plantação para fitoterápicos, um exemplo. Né? Então, pode ser que eles sejam barrados por conta dessas questões. É só que o debate está se ampliando em relação a isso, né? Você acha que tem um argumento tipo, um produtor artesanal não tem um laboratório, logo não vai ser seguro, ou não tem a técnica que a indústria tem? Geralmente é isso que se coloca, né? Tem esses argumentos, sim, mas a gente não pode esquecer que foram os produtores artesanais, foram as mães de pacientes de epilepsia e afins que estão de frente, que burlaram as leis para criar o próprio medicamento para os filhos e afins. Eu acredito que maconha tem que ser legalizado como boldo, entendeu? Como camomila, como qualquer outro. O chá de coca na Bolívia. Exato. É isso aí. Exato, para não ser tão polêmica, né? Não ia falar chá de coca, mas qualquer outra planta medicinal que não é nada, tem toda esquina na Bolívia, aqui que é tabu. Ó, gente, não vai ter comercial de chá de boldo, nem de coca, mas a gente já volta no próximo bloco para falar mais com a Adriana aqui. Agora me diz uma coisa, é muito doido, né? Alguns setores, como a gente já falou, conservadores, começam a discutir, abraçar pelo menos parte dessa pauta, e eles conseguem fazer isso sem encampar a questão da violência policial, do genocídio da população negra. Como que se articula tudo isso da perspectiva da maconha? É difícil. Não dá para discutir um sem o outro, concorda? É difícil. É muito difícil. Eu, particularmente, tenho que ser um bom articulador para falar sobre isso,
As pessoas que estão articulando em relação à maconha em diversos campos da política, tanto esquerda quanto direita, a gente tem várias estratégias, porque a maconha abrange várias matérias, né? Violência policial, racismo estrutural, institucional, mas também envolve a questão econômica. Sim. E é essa pauta que a gente entra na conversa com as pessoas, com os políticos da centro-direita à direita, né? Tanto é que alguns projetos de leis da legalização da maconha foram protocolados por políticos da direita. Não vou falar aqui o nome também para não dar. Eu posso Não falar? vai ficar dando publicidade pros caras, não. Mas se quiser. Eu posso cortar e aí eu falo depois. Corto o nome. Mas é isso, eles estão se apropriando da pauta, como eles sempre fazem, né? E eles excluem o que é mais importante com a descriminalização e a legalização da maconha, né? Que eles excluem a questão da reparação social, reparação histórica, né? Não se fala sobre isso. É porque se essa legalização ou comercialização beneficiar prioritariamente os grandes laboratórios, quem historicamente foi assassinado por causa da questão das drogas não vai colher nenhum fruto disso, né? Não vai continuar praticamente a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa nas periferias e nos territórios que são afetados com aquelas drogas. E me diz uma coisa, acho que eu, por exemplo, escuto bastante o Siddhartha Ribeiro e ele é um cara muito fantástico nessa discussão. E ele fala, inclusive, dos benefícios de outras drogas. É claro que a gente não está falando aqui, droguem-se todos a todo momento. Não, o que é droga, né? Droga é qualquer substância que altera os sentidos e as percepções. Eu queria perguntar isso para ti. O movimento também carrega a pauta de outras descriminalizações ou vocês taticamente se restringem à questão da maconha? O movimento antiproibicionista pauta a descriminalização de todas as drogas. De todas as drogas. É que a Marcha da Maconha, a gente sabe que a descriminalização da maconha é o pontapé inicial para essa discussão. Mas é uma tática. A gente pauta a descriminalização de todas as drogas. Que a ideia é trazer isso para uma questão de saúde pública, né? É uma questão de saúde pública, é uma questão sociocultural, né? A gente sabe o que envolveu a criminalização de certas substâncias. As substâncias proibidas sempre foram relacionadas a certos povos, né? Então, essa discussão de proibicionismo, de guerra às drogas, foi numa lógica completamente racista. Né? Então, não tem. Como é que você vai querer comparar a maconha? Por que a maconha é proibida e o álcool e o tabaco é legal? Né? Então, a gente começa a entrar nessas discussões assim, a gente não para mais, né? Vai longe. Né? Então, a gente acredita no fortalecimento do SUS, na democratização da ciência, né? As drogas criminalizadas, quem pesquisa sobre não consegue produzir, não consegue plantar a droga sem o apoio jurídico, né? Impede o acesso às potencialidades que as drogas, que essas substâncias podem trazer, né? Hoje em dia a gente está vendo o avanço, por exemplo, dos psicodélicos como forma de tratamento, né? Então, você acha que o país mais avançado tem algum modelo, assim, a Holanda, talvez? Eu acho perigoso falar que tem algum tipo de modelo, mas a gente pode ver alguém mais perto os pontos bons e ruins, mas eu acho que, assim, eu não gosto muito de ficar comparando, porque Brasil é só Brasil, né? Claro, não. Então, claro. Assim, se a gente for ficar falando um modelo ou outro, eu não sei como seria aqui no Brasil esse tipo de legalização, se isso seria bom ou ruim, né? Então é uma questão. Mas é o fato que os psicodélicos, por quem pode pagar e até mesmo os derivados da cannabis, eles já estão um mercado grande, né? Em quem consegue pagar por eles. Aqui no Brasil já tem um mercado. E terapia, inclusive. E isso, aqui no Brasil já tem um mercado grande de canábico. É criminalizado, a gente não pode comprar, mas assim,
Tu vai nas Expo Cannabis da vida, que tem aqui no Brasil, já é um mercado enorme de todos os como é que eu vou falar? Mercado secundário da cannabis. Tabacarias, fertilizantes, estufas, maquinários para extrair o extrato da maconha, né? Então, já está rodando isso. Até, tem gente que compra semente, já, né? O problema é que você vai naquele lugar, só tem pessoas brancas de certa classe específica. Não é acessada às populações periféricas que mais são afetadas com o uso da droga, com a guerra às drogas. Né? Então, é bem complicado isso. E a gente tem que fazer um debate muito profundo, né? Tem que ter muita paciência para lidar com as pessoas que não sabem sobre o assunto, né? E o movimento sabe que a descriminalização é uma das melhores saídas, né? É só que a gente tem que estar começando a ver como que a gente vai passar essa narrativa, como que a gente vai chegar nas pessoas que são mais conservadoras em relação ao tema. Entendi. Bom, vocês conseguem visualizar também nos processos que já aconteceram pelo mundo, por exemplo, o Uruguai, vocês acham que houve avanços ali? Vocês conseguem ver da questão de como que essa legalização podia se articular, por exemplo, você falou já do SUS, né? Mas a ideia, como que fica, isso seria uma grande medida para combater o tráfico ao mesmo tempo que a corrupção policial e tudo ao mesmo tempo que fortalecendo o sistema de saúde? Você acha que seria uma chave para isso? Também. O tráfico, eu acho que não vai acabar de um dia para o outro, né? Com a legalização e a descriminalização da maconha não vai acabar de um dia para o outro. Eu acho que são processos históricos, né? Mas é um caminho, né? A gente defendeu o SUS, o direito à saúde mental, principalmente, né? Porque o combate ao uso de drogas não é com repressão policial, né? É com fortalecimento da saúde mental das pessoas, principalmente pessoas pretas e periféricas. Né? Eu tive conversando com algumas pessoas que foram afetadas com a Operação Escudo, né, que teve por aí. E aí eu perguntava o que a gente pode fazer, o que vocês precisam. E teve um líder comunitário que ele falou que ele mais precisava de apoio para a saúde mental dessas pessoas que vivem nas comunidades periféricas, né? Então, e pode ser um grande aliado, né, a maconha nesse sentido. Exatamente, não só a maconha, mas como todo o discurso, os debates, né? A gente é um grande aliado à luta antimanicomial, né? Contra as comunidades terapêuticas. As origens, diria, vêm daí, né? Os manicômios vêm dessa política proibicionista. Você tirar as pessoas que não conseguem se encaixar no modelo de sociedade correta, as pessoas que têm algum sofrimento mental, eles visam excluir essas pessoas e é também uma grande fonte de lucro, né? E uma grande fonte de concentração e acumulação de poder também. De poder, principalmente das entidades religiosas. Adri, eu tenho uma pergunta legal, na verdade, para você comentar, né? Uma discussão interessante. Bom, a gente está num momento um pouco de regressão, eu acho que, da consciência, né? Do que seriam processos de esquerda, de transformação mais radical. Aí quando a gente vê alguém falando, né? Grandes líderes políticos, que a gente está com uma carência muito grande, né? Quando a gente vê um grande líder ou uma grande líder falando, a gente fica até animado, né? E dentro disso eu queria chamar a atenção para o Gustavo Petro, da Colômbia, que ele fez uma discussão, continua fazendo uma discussão muito interessante sobre a questão da cocaína e do combate à violência e a gradativa descriminalização da questão da cocaína, né? E ele queria que você comentasse, ele fez em seus discursos uma reflexão muito interessante. Ele disse assim, a gente está tendo uma queda do consumo de cocaína e a gente ainda criminaliza a produção de coca, que são coisas muito diferentes, porque precisa de um processo químico gigantesco para tornar a folha uma droga. Mas ele diz o quê? Essa queda não é
por sucesso da guerra contra as drogas, pelo contrário, é porque outros tipos de drogas mais letais estão vindo, e uma delas é o fentanil, eu acho que é isso, se eu não estou falando besteira com Y aqui. E aí acabo de pesquisar, de fato, em 2021, 70 mil mortes nos Estados Unidos por overdose. Então, a guerra às drogas é um fracasso, né? E um presidente falar isso é muito interessante. O que você comentaria disso tudo? É um discurso político necessário e importante falar sobre o fracasso da guerra às drogas, né? Eu, particularmente, sobre a Colômbia, eu não tinha estudado tanto, mas quando esse presidente chegou, eu comecei a acompanhar os discursos dele e realmente, na América Latina, atualmente, ele é o presidente que mais tem se alinhado com a causa, né? Por causa da guerra civil na Colômbia também, né? Isso meio que pressiona ele a falar sobre isso. Como é que começou essa criminalização da cocaína, né? Por interesse americano também, né? Por intervenção dos Estados Unidos nos países que comercializam essa droga, né? A droga é uma mercadoria como qualquer outra, né? E que essa aqui é o capital que decide que droga é legal e que droga é ilegal, né? E decide por conta de quê? Por conta da letalidade da droga? Não, a gente está vendo aí também casos de epidemia de opioides nos Estados Unidos, né, que é a base de vários remédios. A galera tá usando muito, né? Então isso tem a ver com reflexos de uma sociedade que não tá bem, né? Também. Exatamente. Então a criminalização vem por conta de criminalizar certas culturas de certos povos, de certas pessoas, né? Então essa é a questão. Porque se a droga sempre fez parte da humanidade e sempre fez parte da cultura humana, criminalizar a droga é uma forma de controlar certos povos, certas pessoas. Eu tive um insight aqui agora, até para você comentar. Eu e a Vitória, nossa produtora aqui nos bastidores, a gente fala muito sobre aceleração da vida, desaceleração da vida. Eu acho que a droga tem até a ver com o perfil de sociedade, né? No Brasil, você tem um perfil de drogas diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem um grande consumo de metanfetamina, que é aceleração, aguentar um tranco, né? Tá. O que você acha disso tudo? Você acha que tem esse perfil? Tem um documentário muito legal, gente, depois vocês assistem, que é Dirijo, que é uma aldeia indígena, né, uma comunidade indígena, que eles tinham a sua vida tranquila, fumando o baseado. Um bang. Plantando, vivendo a sua vida no seu tempo. Até que um certo dia foram lá e a maconha foi criminalizada, eles foram proibidos de consumir a maconha. E o que aconteceu? Trocaram a maconha pelo álcool. E aí, eles falando com uma certa normalidade isso que aconteceu, né? E aí mudou completamente a dinâmica da aldeia. Da aldeia e desagregou aquela sociedade. Então, assim, também é importante, você falou nisso, né? Uma coisa que eu percebi muito em relação ao tempo, não preciso nem ir para os Estados Unidos, né? Você vai para uma aldeia indígena. E aí a gente pergunta, eu já supervisionei um grupo de redução de danos numa aldeia indígena lá em Peruíbe, né? E aí a gente pergunta qual que é a relação deles com droga. Aí eles perguntam pra gente, o que é droga pra vocês? Porque pra mim o que vocês comem é droga. Um monte de produtos cheios de agrotóxicos, ultraprocessados, pra gente é droga. A relação que eles têm com algumas ervas é completamente diferente da relação que a gente tem, né? Então a gente precisa também falar sobre isso, né? Sobre a visão decolonial, né? Sobre essas questões, porque envolve muito essa questão de tempo. A gente tem um tempo tão, eu pelo menos tenho um tempo tão acelerado, né? Que quando você vai e vê outra cultura como dos povos originários, uma cultura de cuidado, né? Uma cultura de respeitar o tempo, respeitar a natureza, né? Fazer parte do território. Você vê o que está acontecendo, porque muita gente está adoecida, né? E muita gente procura outras substâncias para tentar melhorar e no final acaba sendo adoecidas. Então é muita coisa para a gente processar e pensar também, né? Tipo, se a gente for falar sobre o SUS, sobre o direito à saúde, você pegar uma pessoa indígena
que não está bem e obrigá-la a ser tratada no SUS de forma medicamentosa, Sim. né? De forma que nem um homem branco colonial trata as pessoas, você pode considerar que elas estão sendo violentadas culturalmente, né? Então, olha só o que drogas envolvem. Né? Desse ponto de vista que você está falando, por exemplo, quem trabalha demais, o café para mim em determinado momento virou quase uma droga, porque ferrou o meu sistema digestivo e intestinal. Então. Café e açúcar são drogas, porque mudam, se mudam os teus componentes químicos, bioquímicos, é uma droga, é considerado droga. Eu estava vendo. Então a diferença é a dose mesmo, entre a droga e o medicamento. Exatamente. Aí falam, maconha é droga? Depende. Se você ingerir, é droga. Se você usar para fazer tecido, é uma planta, uma matéria-prima, como qualquer outra matéria-prima, né? Isso é muito Marx, cara. Né? A coisa é a coisa dependendo do que tu usa a coisa. Eu vou te indicar um livro, então, do Carneiro, né? Porque é bem marxista, tem a visão da droga como produto de mercado e como é que aconteceu toda essa proibição, né? O proibicionismo vem do começo do capitalismo. Faz o jabá aí. Okay. Carneiro. Henrique Carneiro, drogas. Para continuar o papo aqui, para ir para uma polêmica, que senão, né, a gente sempre tem um reaço ou outro aí assistindo, vai falar, olha, veja como é chapa branca, no caso chapa verde, né? Não fala dos problemas e tal. Bom, de fato, a droga, a maconha pode ser um problema, né? Por exemplo, acho que já está meio que consenso que quanto mais novo você não deve usar, né? Por causa da formação cerebral, etc e tal. E a maconha, ela tá por aí, né? Tá ao redor dos lugares mais indicados e dos menos indicados, né? A gente estava até falando nos bastidores até da questão disso na escola. Falemos de polêmica agora, Adri. Quando que a maconha é um problema, então? Quando a maconha é um problema. A maconha é um problema quando ela é criminalizada. Primeiro ponto, isso a gente deixou bem claro. A partir do momento que a descriminalização, a gente pode ter acessos à informação, né? A gente já sabe que até o cérebro não está completamente formado, não é indicado. Você não é a favor de crianças maconheiras, então fala pro pessoal. Não sou a favor, a não ser que essa criança sofra de algum tipo de doença que esteja prescrita por um médico especialista, né? Que vai usar não um remédio de cannabis, mas um óleo de maconha. Remédio à base de maconha. Então, as pessoas que também podem ter tendências a ter algum tipo de psicose também não é indicado. E depende também. Depende da planta, depende do tipo da maconha. A maconha é uma planta completamente diversa. Né? Essa é a parada da legalização. Com vários tipos de canabinoides que tem várias funções terapêuticas. Entendeu? Então é difícil você chegar, quando é que a maconha vai ser um problema? Depende da maconha, depende da pessoa, depende da situação. Então, por exemplo, eu sou ativista, usuária, já fui usuária também, eu sou paciente. Eu sei que em um determinado momento o consumo da maconha me trouxe ansiedade. Esse é um ponto. Ou eu tinha ansiedade, eu sofri de ansiedade no final da faculdade e o consumo da maconha aumentou a minha ansiedade. Fui procurar um tratamento médico e ela me receitou o óleo de maconha com predominância de CBD. CBD. E isso em menos de 6 meses... CBD que é o canabidiol. Em menos de 6 meses, eu já não tinha mais aqueles efeitos, que é a dor de cabeça constante, insônia, enfim. É aquele pinguinho milagroso. É o pinguinho milagroso. Eu usei na minha avó também. Bom, ela tá com Alzheimer, ela não vai poder falar, mas com certeza melhorou muito a qualidade de vida dela. Melhorou muito, assim, ela dormia bem e... Sim. Pessoas que têm Parkinson, epilepsia, né? Tem uma mãe, né, que bateu de frente aqui com a militância canábica no começo, que ela conseguiu, através do Poder Judiciário, que o governo fornecesse óleo de maconha para a filha dela. E a filha dela tem paralisia cerebral. E assim, você vê a menina que é uma outra pessoa, que se ela estivesse tomando um medicamento comum, ela poderia estar sujeita a usar sonda.
né, já estavam falando qual seria a situação da menina futuramente. E a gente vê que ela usando um remédio apenas, que é o óleo de maconha, um medicamento que é o óleo de maconha, ela consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Pessoas que sofriam ataques epiléticos várias vezes ao dia e com o óleo tem praticamente zero, ou poucas vezes a cada mês. Acho que foi o Siddhartha também que fez essa metáfora. Ele disse que é como a legalização é necessária, a regulamentação é necessária para a gente ter algo como se fosse aquela loja de coisas naturais e saudáveis, por exemplo, que tem comida para quem é alérgico a glúten, comida sem glúten, sem lactose. Então, a legalização, a regulamentação é importante também para você saber o que você está usando, para que aquilo não te impacte, saber Sim. E também, ó, como é interessante isso, a gente tem pesquisas científicas em relação ao consumo da maconha. Ok, que maconha? Né? A maconha que é vendida ilegalmente, que nem é maconha vem direito. com os aditivos aí Então, intestinais do cavalo. Exatamente, com suja, né? Que não chega a ser, não é só a flor da maconha que tem nesses componentes. Então, acima de tudo, também, além da questão da saúde pública, a legalização e a descriminalização da maconha é uma questão de direito individual do usuário saber o que está consumindo, né? É uma questão bem... Para a gente poder conectar esse papo todo, então, eu queria que você dissesse sobre o movimento, como ele se origina, né? E o que vocês estão preparando aí para esse ano. Acho que, novamente, ele tem muito a ver com essa questão da luta antimanicomial e com a questão da redução de danos, né? Porque eu achei muito maneiro, porque uma vez eu conheci uma galera que fazia essa discussão lá em São Paulo, inclusive da assistência social, e elas trabalhavam sob essa perspectiva com a galera que usava o serviço público, e era indicado até o uso do rapé para esse desmame, digamos assim, da droga. É por aí que essa conexão da origem? Muita gente fala que a maconha é a porta de entrada para várias outras drogas. Essa é um dos principais argumentos, né? Mas a gente sabe que a porta de entrada, na verdade, é o álcool e o tabaco, né? Não chega a ser a maconha. E tem pessoas... Eu trabalho também, eu já fiz parte de um grupo de pesquisas da Unifesp, o Diverso, de redução de danos, né? E tem muita gente lá, pessoas da comunidade que já foram usuárias de drogas mais nocivas, como crack, cocaína, e eles falam que a maconha foi uma porta de saída para essas drogas, né? Pararam com o uso de crack e usam só a maconha porque é uma ferramenta de redução de danos também, né? Então, é como a gente falou desde o começo. Essa questão do uso da droga, se é nocivo, se é benéfico, é uma questão pessoal, individual, e depende muito do contexto dessas pessoas também, né? Contexto social que ela está inserida. Exatamente. E o que temos aí, o que significa a marcha e o que temos para esse ano aí? A marcha é um movimento social que luta pela mudança política de drogas. Começou lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela existe, salvo engano, há uns 15 anos. São Paulo fez aniversário de 15 anos, né? Começou com um movimento ilegal, né? O pessoal falava que era apologia às drogas. Começou também com o movimento de mães, movimento feministas também, né? Que estavam em busca da cura para os seus filhos. E a gente, em 2011, conseguimos no STF o direito de se manifestar pela mudança de política de drogas sem sermos considerados criminosos, né? E aí a gente está aí. A gente é um movimento horizontal, voluntário, descentralizado, a gente autônomo, em
temos em várias cidades vários movimentos da marcha, e a gente também tem a Articulação Nacional de Marchas. Né, Vocês têm uma noção de quantas cidades, mais ou menos, a marcha atua? É que quando tá terminando a conta, esquece e tem que começar de novo. Procurar aqui, 200? Não sei. Mas é bastante coisa, né? Cada bastante, vez mais. É bastante. Principalmente as capitais sempre tem uma Sim, marcha. É bastante. Porque a gente, depois que teve também a articulação de marchas, a gente também deu uma centralizada. A gente tem a carta de fundamento, a gente tenta buscar e acolher as pessoas que querem começar um movimento na sua cidade, né? Então, tem bastante. Se vocês quiserem, eu pesquiso aqui depois. A gente... Mas a marcha, ela é lenta, né? Porque... É que eu não podia deixar passar isso aí. Mas, Adri, faz o jabá final aí. O que? Da marcha? Do que você quiser, né? Aqui na Baixada Santista a gente tem o coletivo da Marcha da Maconha da Baixada Santista. A gente já realizou 6 marchas da maconha em Santos. E aí... Essa é a 7ª, então? Calma lá, jovem. Desculpa. Aí a partir do momento que teve vários militantes de outras cidades, a gente tem o objetivo de fazer uma marcha em cada cidade, né? Mas por enquanto a gente está no movimento lento, mas a gente decidiu fazer a primeira marcha da maconha em São Vicente esse ano. Então, dia 23 de setembro, a gente vai ter a primeira marcha da maconha em São Vicente. O ponto de concentração vai ser lá na Praça dos Correios, do Correio. Durante a concentração, a gente vai estar lá a partir da 1h, porque durante a concentração a gente vai fazer a Batalha de Rima, né, que é o movimento cultural periférico do hip hop. A gente conseguiu articular com várias batalhas da Baixada Santista inteira para fazer a Batalha da Marcha, que ano passado foi muito bem acolhida. E aí esse ano a gente vai fazer a segunda Batalha da Marcha da Maconha da Baixada Santista. E a gente vai partir para marchar 4h20. Não esperava menos. Não esperava menos. A gente conta com o apoio de todo mundo, todo o pessoal que se importa com a causa, que quer o fim da guerra às drogas, quer o fim da violência contra as pessoas, população preta e periférica, né? E a gente espera vocês lá. É isso aí. Pela legalização, pelo fim do capital, não é? Maconha no meu quintal. Isso aí, galera. Então, Adri, muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio do Vozes Livres EcoSalve. Como todo trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix, um Pix, ou melhor, um Tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se/podcast Vozes Livres ou pelo Pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra Vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, @Livrescop e @Livresprodutos do Bem. O Vozes Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.